Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de atualizações do final de janeiro de 2026 que, assim, à primeira vista parecem bem desconexas. Totalmente. Uma briga de gigantes nos tribunais, novas regras fiscais, um monte de atualização de sistema. Uma sopa de letrinhas, né? Exato. Mas o que a gente vai ver é que existe um fio condutor em tudo isso. A complexidade do ambiente de negócios no Brasil está criando um cenário onde o detalhe técnico, sabe, aquele que muita gente ignora, Ah, sim. virou a diferença entre um prejuízo milionário e uma vantagem competitiva de verdade. É uma ótima forma de colocar. Não estamos mais falando de apenas, seguir as regras. Não mesmo. Estamos falando de entender as nuances dessas regras para sobreviver e prosperar. Nossa análise hoje vai passar por 3 campos de batalha onde isso fica muito claro. Quais seriam? Primeiro, as decisões dos tribunais superiores, que estão redefinindo o que é certo e errado. Depois, as novas trincheiras cavadas pela Receita Federal, que exigem atenção imediata. E, por fim, os grandes movimentos no mercado, que mostram como as peças do tabuleiro estão se reorganizando. Perfeito. Então vamos começar pelo campo de batalha judicial, porque tivemos uma disputa de peso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Globo versus Receita Federal. Exatamente. O assunto é contribuição previdenciária, mas a história por trás é bem mais interessante. Com certeza. A Receita Federal olhou para a Globo e disse, basicamente, olha, tudo que vocês fazem é televisão aberta. Um carimbo só para tudo. Um carimbo único. Então, a alíquota da contribuição é de 3% sobre tudo. Simples assim. E a Globo, claro, respondeu: peraí, não é bem assim. Exato. Eu tenho estúdios de cinema, eu tenho uma operação de edição de jornais, tenho toda uma estrutura administrativa. Coisas diferentes. Cada uma dessas coisas tem uma classificação de atividade econômica diferente, um CNA, com alíquotas menores de 1% a 2%. Certo, mas o que me chama a atenção aqui é a decisão do STJ. Eles não disseram quem tá certo. Eles, devolveram a bola. Por quê? Porque o STJ apontou uma falha processual grave do Tribunal Inferior, o TRF2. Eles disseram, em outras palavras, vocês não analisaram os detalhes. Não fizeram o dever de casa. Exato. O exemplo que o acórdão usa é brilhante de tão específico. Os telejornais. A produção de um telejornal é a mesma atividade de produzir uma novela ou um programa de auditório? Provavelmente não. Pois é, mas o tribunal não se deu ao trabalho de investigar. Então o STJ mandou de volta com a ordem. Analisem atividade por atividade. Entendi, mas isso não cria uma insegurança jurídica gigantesca? Quer dizer que o processo pode levar mais anos e no final tudo pode mudar de novo? Esse é o risco. E é exatamente aí que está o insight mais importante. Qual? O que o STJ está dizendo nas entrelinhas é: sua estrutura corporativa não é só um organograma. É uma arma na guerra fiscal. Uau! Se você, empresa, não consegue provar com documentos robustos que seu estúdio de cinema não é a mesma coisa que sua torre de transmissão, você vai pagar a conta mais cara. A burocracia do CNA é aquele detalhe chato. aquele detalhe que muito gestor trata como algo menor, virou uma ferramenta estratégica de economia tributária que pode valer milhões. Isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser um assunto só do contador, né? Vira uma questão de estratégia de negócio. E saindo dessa briga de milhões para algo que, pode afetar a vida pessoal de muita gente. Uma decisão do STJ sobre partilha de bens em divórcio. O tema é juros. Ah, sim. O cenário é bem comum. Um casal se separa, os bens ficam com um dos dois e a justiça determina que uma parte do valor desses bens tem que ser pago ao outro. Certo. A briga que chegou ao STJ foi a partir de quando começam a correr os juros por esse pagamento. Desde a separação? Desde que a ação começou? E a resposta foi bem direta, né? Sim. Só depois que não couber mais recurso nenhum. O famoso trânsito em julgado. Exato. E o raciocínio por trás é o que importa. O tribunal entendeu que, antes da decisão final, o que a pessoa tem é uma expectativa de direito. Não é uma dívida consolidada, sabe? Então, antes de o juiz bater o martelo final e dizer acabou, não se fala mais nisso, o dinheiro é só uma possibilidade. É
É tipo ter um bilhete de loteria. A analogia é perfeita. Você tem a chance de ganhar, mas não pode cobrar juros do prêmio antes do sorteio acontecer. Exatamente isso. A dívida só nasce de verdade no apito final do juiz. Antes disso, não há mora, não há atraso, porque tecnicamente não há o que ser pago ainda. Entendi. Isso traz uma clareza e uma segurança jurídica enormes para processos de divórcio, que já são emocionalmente e financeiramente desgastantes o suficiente. Com certeza. E essa ideia de ter um marco temporal claro, um apito final, me leva para a última decisão deste bloco, que é sobre a responsabilidade de ex-sócios. Em dívidas trabalhistas? Isso. Essa decisão do TRT da 5ª Região parece um grande alívio para quem já vendeu uma empresa ou saiu de uma sociedade. É um alívio e tanto. A situação era de um ex-sócio que saiu da empresa em 2008. Há muito tempo. Quase uma década depois, em 2017, uma ação trabalhista foi ajuizada e o nome dele foi incluído na cobrança da dívida. O tribunal barrou isso. Com base numa regra de 2 anos. Certo. Isso, a lei diz que o sócio que se retira da empresa só pode ser responsabilizado por dívidas trabalhistas se a ação for proposta em até 2 anos depois que a saída dele foi oficialmente registrada na junta comercial. Ah, então o ponto crucial E é aqui que muita gente confunde. é a data do protocolo da ação. Exatamente. O que vale é a data em que a ação foi protocolada, e não o período em que o empregado trabalhou. Nossa, isso é uma virada de jogo. Então, se eu vendi minha participação numa empresa, posso colocar um alarme no celular para daqui a 2 anos E se nada acontecer até lá? posso dormir em paz sabendo que não vão bater na minha porta por uma dívida antiga daquela empresa. Exatamente essa segurança que a lei busca dar. Claro, há discussões sobre fraude e situações específicas, mas a regra geral é essa. Entendi. Passados os 2 anos do registro da sua saída, sem que nenhuma ação nova seja proposta, o vínculo de responsabilidade se encerra. É um limite para evitar que o passado empresarial persiga uma pessoa para sempre. Essa decisão sobre ex-sócios é toda sobre ter regras claras para dormir em paz. E falando em regras claras para um assunto que tira o sono de muita gente. Ah, lá vem. A Receita Federal finalmente se mexeu num dos temas tributários mais quentes da década. A famosa tese do século, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa mesma. As empresas ganharam na justiça o direito de reaver uma montanha de dinheiro pago a mais por anos. O problema é que depois da vitória ficou um silêncio. Um vácuo, né? Um silêncio ensurdecedor sobre como pegar esse dinheiro de volta. E agora temos uma solução de consulta que tenta botar ordem na casa. Mas pelo que eu li, não é tão simples. Não mesmo. A Receita não vai simplesmente depositar o dinheiro na conta. Longe disso. O primeiro ponto que eles deixam claro é que não existe um ressarcimento automático. A Receita diz que a empresa precisa primeiro analisar a própria contabilidade. Como assim? A exclusão do ICMS pode ter gerado um pagamento indevido, que aí sim pode ser restituído, ou pode ter gerado um acúmulo de créditos que devem ser usados para abater débitos futuros. São caminhos diferentes. Mas por que essa complicação? Se a Justiça disse que o pagamento foi indevido, por que a Receita não devolve e pronto? Porque o sistema tributário é um emaranhado de contas correntes, né? A Receita quer que a empresa demonstre, via ECF e outros documentos, exatamente onde aquele pagamento a maior impactou. E o passo mais importante que essa norma estabeleceu é o seguinte: Qual? mesmo que você queira apenas usar o crédito para compensar outro imposto, você primeiro precisa protocolar um pedido de ressarcimento. É um passo burocrático obrigatório. Ah, então tem uma etapa antes. Sim. Pular essa etapa invalida a compensação. Eles criaram um caminho único e bem estreito para chegar nesse dinheiro. Entendi. É um recado claro. O dinheiro é seu, mas você vai ter que seguir o meu mapa e não pode ter nenhum desvio. Perfeito. E ainda falando em acertar as contas com o leão, tivemos o lançamento de um novo programa de repatriação, a tal da DERP. Isso mesmo. É uma nova janela para quem tem bens, dinheiro ou direitos aqui no Brasil ou lá fora. Que não foram declarados. Que não foram declarados ou foram declarados de forma incorreta. É a chance de limpar o nome com o fisco até a data de corte de 31 de dezembro de 2024. Uma janela de oportunidade, mas com um preço bem salgado, né? O custo é de 15% de imposto sobre o valor,
mais uma multa de 100% sobre o imposto. É alto. Fazendo a conta, dá um custo efetivo bem alto. Quem em sã consciência pagaria isso? Alguém para quem a alternativa é muito pior. Faz sentido? É um custo alto, sem dúvida. Mas eu já vi casos de perto. A pessoa tem um imóvel no exterior não declarado. Ela não consegue vender, não consegue alugar, não consegue trazer o dinheiro para o Brasil. Fica com o patrimônio travado. Exato, fica com o patrimônio engessado e sob o risco constante de uma investigação por evasão fiscal ou até lavagem de dinheiro, que são crimes. Entendi. O que essa pessoa está comprando com a DERP não é só a regularização fiscal, é a própria paz e a liberdade de usar seu patrimônio. É o custo de sair da clandestinidade. Visto por esse ângulo, faz mais sentido. E a máquina de complexidade não para. Vimos uma enxurrada de atualizações técnicas. Parece uma sopa de letrinhas. ECD, NFCOM, CTE. NFGAS. O que isso significa na prática? Pense nisso como o governo atualizando os plugins do grande sistema tributário brasileiro. O sistema operacional está mudando por causa da reforma tributária, certo? Certo. Então, cada um desses documentos fiscais eletrônicos, que são os plugins, precisa de uma atualização para continuar funcionando corretamente com o novo sistema. Ah, entendi. A ECD, que é a contabilidade digital, teve pequenas correções, mas essa série de notas técnicas para documentos como a nota fiscal de comunicação ou conhecimento de transporte eletrônico são ajustes finos. Para quê? Para que as novas alíquotas e regras da reforma sejam calculadas sem erros. Ah, então não é o governo criando burocracia por criar. É a equipe de TI do fisco garantindo que os sistemas das empresas conversem com os do governo sem travar tudo no meio da implementação da reforma. Exatamente. E a oficialização do layout da NFSE-VIA, que é a nota para pedágios, por exemplo, é parte disso. Estava no manual, agora virou uma norma técnica. Isso dá mais segurança jurídica para os desenvolvedores de software criarem sistemas que estejam 100% em conformidade. É o ajuste fino da engrenagem. Da engrenagem digital. E essa adaptação tecnológica não acontece só no governo, claro. O próprio mercado está se movendo e se adaptando. E um grande movimento recebeu luz verde recentemente. Sim, a aprovação final pelo CAD da aquisição da EMAI pela Sabesp. EMAI de energia e Sabesp de saneamento. Isso. A operação já tinha sido aprovada, mas havia um recurso de uma terceira empresa, a Fênix, que foi negado agora. E o CAD, para quem não está familiarizado, é o nosso xerife da concorrência, né? É o árbitro do mercado. O papel do CAD é entrar em campo para analisar se uma fusão ou aquisição não vai criar um time tão poderoso que ninguém mais consiga competir de forma justa. O que prejudicaria o consumidor. No fim do dia, sim, com preços mais altos ou serviços piores. Ao dar aprovação unânime, o CAD está sinalizando que, na análise deles, a união de Sabesp e EMAI não gera esse risco. Entendi. E do macro, do mercado, para o micro, para a base de tudo, que é a contabilidade, tivemos uma mudança que vai impactar o dia a dia de praticamente todos os contadores do país. Sim, a divulgação da Revisão 28 pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC. O nome revisão soa até modesto. É modesto, é um pacotão de atualizações que altera dezenas de normas e interpretações contábeis de uma só vez. É quase como se o Windows lançasse um Service Pack gigante que muda um monte de funcionalidades ao mesmo tempo. É uma analogia perfeita. É uma grande atualização do sistema para as regras do jogo contábil no Brasil. E o objetivo é duplo. Quais são? Primeiro, manter nossas normas alinhadas com as normas internacionais, o IFRS, o que é vital para empresas que buscam investimentos estrangeiros ou têm operações globais. E o segundo? É aprimorar as regras existentes, buscando mais clareza, mais transparência e principalmente mais comparabilidade. A ideia é que o investidor possa olhar o balanço de duas empresas do mesmo setor e conseguir compará-las de forma justa. Porque ambas seguiram as mesmas regras. Exatamente as mesmas regras. Então, quando a gente junta todas essas peças, desde a briga da Globo sobre a classificação de um telejornal, passando pela regra de juros num divórcio, até uma atualização de sistema nas regras contábeis, o que emerge disso tudo? Emerge um retrato muito claro
de um ambiente de negócios e regulatório que está em um estado de fluxo constante e, mais importante, acelerado. Uhum. A tecnologia, combinada com mudanças legislativas gigantescas como a reforma tributária, está forçando todo mundo a se adaptar em alta velocidade. Empresas, profissionais, governo. Não dá para ficar parado. Não há mais espaço. A complexidade aumentou e, com ela, os riscos e as oportunidades. Exato. E isso nos leva a uma reflexão final. Observando todas essas atualizações, desde a granularidade de uma nota técnica até uma decisão do STJ que redefine responsabilidades, fica uma pergunta no ar. Qual seria? Com essa crescente complexidade e digitalização de tudo, será que a conformidade apenas seguir as regras está deixando de ser um custo para se tornar, por si só, uma das maiores vantagens competitivas que uma empresa pode ter? E o que acontece com as empresas e os profissionais que simplesmente não conseguem acompanhar esse ritmo alucinante de mudança? Ficam para trás ou se tornam alvos fáceis?